estudantes do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui na voz, professor Marcelo dando início a mais uma aula de matemática, nossa aula de número 33 da playlist de aulas do 8º ano. E hoje nós vamos falar sobre sistemas de equações do primeiro grau e a representação no plano cartesiano. Vem comigo! Nas aulas anteriores, nós aprendemos equação linear do primeiro grau com duas incógnitas. Por exemplo, x mais y igual a 5. Nós vimos que esse tipo de equação possui infinitas soluções e que no plano cartesiano essas soluções representam uma reta. Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre sistema de equações do primeiro grau e a representação desses sistemas no plano cartesiano. Por que sistema, professor? Porque a gente vai trabalhar com mais de uma equação, envolvendo aí duas incógnitas, tá? Então a gente tem um sistema de equações, porque é composto por duas equações nesse caso. Eu posso ter um sistema com três equações? Posso. Posso ter um sistema com três equações e três incógnitas, professor? Posso também, mas isso é assunto para o ensino médio, tá? Então, aqui no 8º ano, nós vamos trabalhar sistema de equações com duas incógnitas. Sempre vamos trabalhar com duas equações e duas incógnitas. Então, aqui a gente tem o nosso sistema de equações. Chamamos aí de sistema de equações. O que nós vamos aprender na aula de hoje, professor? Nós vamos aprender a resolver o sistema de equações e a representar ele no plano cartesiano, tá bom? Nós vamos ver nas aulas seguintes também alguns métodos de resolução. Hoje nós vamos por tentativa e erro, vamos na fase ali da intuição, tudo bem? Então vamos lá. Eu tenho o meu sistema de equações aqui do primeiro grau com duas incógnitas. A primeira equação, vou colocar aqui, ó. Então eu tenho aqui a minha equação número 1. Quem que é a minha equação número 1? A minha equação número 1 é x mais y igual a 5. Eu tenho aqui a minha equação número 2, tá? Então a minha segunda equação, x menos y igual a 1. Nós vamos fazer o quê? Vamos preencher uma tabelinha, né, com algumas soluções de cada uma das equações, assim como a gente viu nas aulas passadas aí, tá? Então vamos começar com a primeira equação, ó. X mais y igual a 5. Vamos pensar dois números que somados dão 5. Vamos pensar em números naturais, né, para ficar mais fácil para a gente. Então, por exemplo, se o x for igual a 1, qual vai ser o valor do y? Bom, 1 mais quanto que dá 5? 1 mais 4. Então, se o x for igual a 1, o y é 4. Repare que 1 mais 4 é igual a 5. Então, eu estou pegando valores aí que são solução para essa equação aqui de cima, tá? Para a minha primeira equação. Vamos pensar numa outra solução? Vamos pensar lá. Se eu pegar o x igual a 2, professor, se o x for 2, o y vai ser 3, né? Por quê? 2 mais 3 é igual a 5. Se eu pegar o x igual a 3, professor, bom, se eu pegar o x igual a 3, 3 mais quanto dá 5? 3 mais 2. Então, o y vale 2. Se eu pegar o x igual a 4, x igual a 4. Se eu pegar o x igual a 4, o y vai ser quanto? 1, né? Porque 4 mais 1 é igual a 5. Eu poderia ter pego x igual a 0, professor? Poderia, tá? Se eu pegar x igual a 0, bom, se eu pegar x igual a 0, o y vai ser 5, tá? 0 mais 5 é igual a 5. Então, aqui a gente tem, ó, 5 soluções diferentes da nossa primeira equação, tá? Lembrando que essa equação ela possui infinitas soluções, tá bom? Isso pensando em números inteiros, racionais, né? Agora, a nossa segunda equação, eu vou fazer da mesma maneira. Eu vou escolher um valor para x, vou substituir e vou calcular o y. Bom, então se eu atribuir para x o valor 1, que nem eu comecei lá, 1, x igual a 1. Se o x for igual a 1, quanto vai ser o y? Bom, o y tem que ser 0, né? Porque 1 menos 0 dá 1, tá bom? Então, 1 e 0. Se eu pegar o x valendo 2, qual vai ser o valor do y, professor? Se o x for 2, vai ficar 2 menos quanto que dá 1? Eu tenho 2. Quanto eu vou tirar de 2 para ficar apenas 1? Tem que tirar 1, né? Então, 2 menos 1, tá? Então, se o x for 2, o y vai ser 1. Mas e se eu quiser atribuir valor para y, eu posso?
Pode, claro que pode. Vamos supor assim, ó. Eu quero que o y seja 3. Eu quero que o y seja 3, professor. Bom, para o y ser 3, o x tem que ser 4, né? 4 menos 3 dá 1. Tá certo? E se eu quiser que o y seja 2, qual vai ser o valor do x? 3, né? Porque 3 menos 2 dá 1. Tá bom? Tá legal, entendi. Eu posso pegar o y valendo 0? Pode. Se eu quiser que o y seja 0. Bom, aqui já tinha, né? O y sendo 0. Então, desculpa. Posso pegar o x sendo 0? Pode. Só que aí eu vou encontrar um valor negativo para y, tá? 0 menos quanto que dá 1? 0 menos 1, tá bom? Então, se eu colocar o x valendo 0, o y vai ter que ser menos 1. Vamos lembrar, ó. 0 menos 1. Ó, esse menos com esse menos vai ficar mais, vai ficar 0 mais 1, que dá 1, tá certo? Então, para x igual a 0, o y vale menos 1, um negativo. Bom, então a gente tem 5 soluções da equação 1, 5 soluções da equação 2. Vamos olhar com atenção para as duas tabelas que eu montei aqui e vamos procurar se a gente tem alguma solução repetida, os mesmos valores de x e de y nas duas equações. Vamos lá, vamos observar com atenção. Repare que aqui a gente tem 1 e 4, aqui é 1 e 0. Não bateu, né? O x igual a 1, beleza, mas o y ficou diferente. X igual a 2, y igual a 3, aqui está 1. Está diferente também, né? 3 e 1. Então, não é a mesma solução. Agora, presta atenção nessa aqui, ó. X igual a 3, y igual a 2, y igual a 2. Olha só. Então, esse parzinho de números, ó. Esse parzinho de números, 3 e 2, ele se repete nas duas tabelinhas. Percebe? Então, esse parzinho de números, ele vai ser a solução do nosso sistema. Então, para x igual a 3 e y igual a 2, é uma solução que satisfaz as duas equações simultaneamente, ao mesmo tempo, tá? Então, olha só, se eu trocar o x pelo 2 e o o x pelo 3 e o y pelo 2, como é que vai ficar? 3 mais 2 igual a 5. Então, check aqui na primeira equação, né? Se eu trocar o x pelo 3 e o y pelo 2, 3 menos 2 igual a 1, check na segunda equação também. Então, perceba aqui, x valendo 3 e y valendo 2 é uma solução para as duas equações que eu tenho. Então, é a solução do meu sistema de equações. Tá bom? Então, para ser solução do meu sistema de equações, eu preciso ter uma solução que seja repetida, né? Que satisfaça as duas equações. E a gente vai representar a solução assim, ó. Nós vamos colocar, deixa eu colocar de azul aqui, ó. O S de solução, abre chave, solução é um conjunto, né? Dentro desse conjunto, a gente vai colocar um par ordenado. Se é um par ordenado, tem que ter parênteses. O x vale 3 e o y vale 2, tá? Então, é um par ordenado a nossa solução. Primeiro a gente pega o valor de x, depois a gente pega o valor de y. Tudo bem? Deu para entender como resolver um sistema de equações do primeiro grau? Então, o primeiro objetivo é você identificar, saber o que significa um sistema de equações do primeiro grau. A gente tem um exemplo aqui, né? É um sistema porque é composto de mais de uma equação. No caso, a gente vai estudar sempre com duas equações, duas incógnitas, sempre do primeiro grau, tá? Segundo objetivo é como resolver o sistema. Então, a gente fez aqui por tentativa. Encontramos algumas soluções da primeira equação, encontramos algumas soluções da segunda equação e vimos que tinha uma solução repetida. Então, essa solução repetida é a solução do nosso sistema. Vamos transportar agora essas informações para o plano cartesiano para ver o que acontece. Então, vamos lá. Pensando na nossa primeira equação. O que a gente tem na primeira equação aqui? Ó? Valores de x, né, e valores de y. Então, na primeira equação, quando x vale 1, o y vale 4. Como é que eu represento no plano cartesiano? Você sempre sai aqui da origem do plano, do zero, caminha até o número 1, que é o valor do x, né? X é sempre aqui na abscissa, na horizontal.
E depois você sobe, né, ou desce a quantidade da coordenada, que é o nosso y, beleza? Então esse ponto aqui, ó, 1, 4. Vou localizar no plano cartesiano. Eu saio aqui do 0, caminho até o número 1, e aí eu subo até a direção do número 4, que está aqui, ó. Vou pontilhar aqui, depois eu apago. Beleza? Então, saindo aqui do 1, vindo até a direção do 4, a gente tem um ponto. É o nosso primeiro ponto aí, tá? 1 para x, 4 para y. O segundo ponto que a gente tem é o 2 e 3. 2 para x, 3 para y. Então, eu vou sair aqui do 0, caminhar até o número 2, que é aqui, e vou subir até o 3, né? Então, eu tenho que subir aqui, ó, até a altura do 3. Então, eu vou subir tracejando aqui, até chegar na altura do número 3. Tá aqui, né? A altura do número 3. Certinho? Então, esse ponto aqui, ele representa o ponto 2 e 3. 2 para x, 3 para y. O ponto 3, 2, como é que eu localizo? Sai do 0, caminha até o 3 e sobe 2 unidades. Então, vamos subir 2 aqui, ó. Vamos subir 2 unidades pontilhando. Vamos subir até a altura do número 2, que é aqui. Bom, eu lembro que na aula anterior, eu comentei com vocês, né, que 2 pontos é suficiente para a gente desenhar uma reta. Mas que o ideal é a gente representar 3 pontos, né, para não ter erro. Então, com esses 3 pontos aqui, ó, eu já consigo traçar a reta que representa todas as soluções da minha primeira equação. Então, vamos traçar aqui esses 3 pontos, vamos ligar eles, né, e a gente vai ter uma reta. Muito bem. Então, tá aí. Então, essa reta azul é a reta que representa as soluções da minha equação número 1, certo? Então, todas as soluções da minha equação número 1 estão representadas pela reta azul. Agora, a gente vai traçar as soluções no plano cartesiano aqui da equação número 2. Então, a gente tem aqui o ponto 1, 0. Esse ponto 1, 0 é fácil, né? Ó, sai aqui do 0 e caminha até o 1. E aí você não tem que subir, porque a ordenada é 0. Então, você vai ficar sobre o eixo. Então, aqui é o ponto 1, 0, em cima do eixo. Ponto 2, 1. Sai do 0, caminha até o 2 e sobe aqui, ó, né? Sobe na altura do 1. A altura do 1 é essa aqui, ó. Então, vou marcar aqui o ponto 2, 1, certo? 2 para x, 1 para y. Aí a gente tem o ponto 4, 3, porque deu uma pulada aí. 4, 3, ó, vou sair aqui do 0, caminhar até o 4 e vou subir até a reta do número 3. Tá? Vamos tracejar aqui, ó. Vou subir até chegar à reta do número 3, que é essa aqui. Tá? Tá aqui, ó. Então, esse ponto aqui é o ponto 4, 3. Repare que o ponto 3, 2 já está indicado aqui na reta azul, mas ele também pertence à equação 2. Então, quando eu ligar os pontos da minha equação 2, que são esses pontos verdes, repare que automaticamente a reta passa pelo ponto 3, 2. Beleza? Então, aqui em verde, a gente tem as soluções da equação número 2. Repare que essas duas retas, elas estão se cruzando. E olha só qual é o ponto de intersecção delas. É exatamente o ponto 3 e 2. Esse ponto aqui, ó, ponto de intersecção, ponto onde as retas se cruzam, né? Esse ponto de intersecção representa a solução do sistema. Solução do sistema. Tá certo? Então, tá aí, gente. Nós vimos, então, geometricamente, como é que a gente encontra a solução do sistema. A gente representa cada uma das soluções de cada uma das equações. Então, todas as soluções da equação 1 estão representadas na reta azul. Todas as soluções da equação 2 representadas na reta verde. E o ponto onde essas retas se encontram, onde elas se cruzam, é o ponto 3 e 2, indica a solução do sistema, como a gente tinha já determinado aqui também. Então, dá para a gente resolver um sistema de equações usando tentativas,
né, a gente pode fazer por tentativas, a gente também pode recorrer, né, fazer uso do plano cartesiano e a gente consegue resolver o sistema, beleza? Vamos ver mais dois exemplos, espero que você tenha gostado até agora. Já. Bom, talvez você esteja aí pensando, mas esse primeiro exemplo estava muito fácil, né? Vamos fazer algo mais difícil, professor? Vamos, claro, com certeza, né? Vamos pegar esse sistema agora de equações. X mais y igual a 6, 2x mais y igual a 4. O nosso sistema formado por duas equações com duas incógnitas. Mas antes da gente resolver, eu gostaria de fazer um pedido para você. Se você ainda não é inscrito no canal do professor, inscreva-se, né? Deixa aí um comentário legal, compartilhe esse vídeo. Dessa maneira, o YouTube entende que é um conteúdo, né, que pode ser recomendado para mais pessoas, para mais estudantes. Vamos resolver então. Então a gente tem aqui a nossa primeira equação, nossa equação número 1, certo? X mais y igual a 6, nossa equação número 1. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e procurar soluções para a nossa equação número 1, tá certo? Então a gente tem que atribuir valores para x e encontrar valores correspondentes aí para y. Vamos separar aqui e fazer a nossa tabelinha. Bom, vamos lá. O que a gente pode pegar aqui como valores para x? Vamos manter um padrão? Vamos pegar 0, 1 e 2. Então, vou pegar aqui x valendo 0, x valendo 1, x valendo 2. Vamos ver que valores que a gente vai encontrar, tá? Vamos lá. Então, se o x for igual a 0, vai ficar 0 mais quanto que dá 6? 0 mais 6, né? O y vai ser 6, está na cara, tá, gente? Se o x for igual a 1, 1 mais 5 é igual a 6. Se o x for igual a 2, 2 mais 4 é igual a 6. Então, a gente já tem aqui três soluções da nossa equação número 1. A gente já vai colocar no plano cartesiano. Então, a gente tem o ponto 0, 6, tá? 0 e 6. 0 para x, 6 para y, vai ficar sobre o eixo y. A gente tem o ponto 1 e 5. Então, 1 para x sobe até aqui no 5, né? Então, vamos fazer aqui uma linha tracejada. Eu falei que eu ia apagar no exemplo anterior, acabei esquecendo de apagar, mas tudo bem, não interferiu em nada, né? Então, aqui, ó, na altura do 5, nosso segundo ponto. A gente também tem o ponto 2 e 4. 2 para x sobe até o 4 na reta do y aqui, certo? Então, vamos subir aqui até a altura do número 4, tá? Aqui. Então, 2 para x, 4 para y. Beleza, então aqui estão os nossos pontos. Esses três pontos já é suficiente para eu representar por meio de uma reta todas as soluções dessa equação 1 daqui. Lembrando que tem infinitas soluções. Vamos colocar então aqui a nossa solução. Deixar alinhadinho, certinho. Aí mais para cima um pouco. Então, aqui. Certo? Então, todas as soluções da nossa equação 1 estão representadas por essa reta. Beleza. Agora vamos estudar a nossa segunda equação. Vamos pegar aqui a caneta vermelha. Vamos fazer de vermelho. Então, a segunda equação, equação 2. Essa é um pouquinho mais chata da gente identificar as soluções, né? Nós vamos atribuir valores para y, para x e calcular os valores de y. Talvez eu precise, né, de um rascunho aqui. Ou talvez não. Né? Meus estudantes aí são inteligentes. Vamos lá. Se eu atribuir, né, vamos pegar aqui valores para x. Vamos pegar os mesmos que a gente pegou, 0, 1, 2. Vamos ver o que acontece. Então, se eu pegar o x valendo 0, qual vai ser o valor do y que eu encontro? Bom, aí vai ficar 2 vezes 0 mais y igual a 4. Ó. 2 vezes 0 mais y igual a 4. 2 vezes 0 dá 0, 0 mais y é igual a 4. Bom, o y só pode ser 4, né? Se eu pegar o x valendo 1, vai ficar 2 vezes o 1, que é 2. Então, vai ficar 2 mais y igual a 4. O y só pode ser 2. Se eu pegar o x valendo 2, o que vai acontecer? Bom, vai ficar 2 vezes 2 mais y igual a 4. 2 vezes 2 dá 4.
4 mais y é igual a 4. O y só pode ser 0, né? Tá certo? Então a gente tem esses 3 pontinhos, esses 3 pares ordenados já. Vamos colocar na reta? Então a gente tem aqui, ó, 0 e 4, 0 para x, 4 para y, fica aqui no eixo y. 1 e 2, então a gente caminha até o 1, sobe até a direção do 2, aqui, né? 1 e 2, certo? E a gente tem 2 e 0, 2 e 0 aqui. Repare que, se eu ligar esses 3 pontos, a gente já vai ter, né? A gente já vai ter aqui a reta que representa, né, as soluções dessa equação número 2. Então, essa reta aqui, ó, ela vai representar as soluções da equação 2. Mas tem um detalhe importante aqui, ó. O que está acontecendo até agora? A gente não encontrou a solução do sistema, certo? As retas se cruzaram? Não, não se cruzaram. E agora? A gente errou? Não é que está errado, tá, gente? O que nós temos que fazer aqui? Repare que nas tabelas a gente não tem valores repetidos, né? 0,6, 0,4, não é a mesma coisa. 1,5, 2, não é a mesma coisa. 2,4, 2,0, não é a mesma coisa. Então, na tabela a gente não teve valores repetidos, não dá para a gente encontrar a solução do sistema ainda, né? Mas, olhando para os gráficos, dá para a gente perceber que se a gente prolongar essas retas, elas vão se cruzar aqui, ó, tá? Só prolongando a reta vermelha, já vai dar para ver que elas vão se cruzar. Vamos esticar, então, essa reta vermelha. Pronto. Repare que a reta vermelha e a reta azul, elas se cruzam nesse pontinho aqui em cima. Beleza? Deu para perceber ali, gente? Vamos destacar esse ponto. Então, as retas estão se cruzando aqui. Esse ponto. Então, aqui é a solução do nosso sistema, tá? No ponto de intersecção das duas retas. Agora, esse ponto, ele tem as suas coordenadas, ele tem o seu x e tem o seu y, correto? Qual é o valor do x e qual é o valor do y desse ponto aqui? Aparentemente, ele está na direção do -2 e do 8. Então, provavelmente, essa aqui é a solução do nosso sistema. Vamos descer aqui, ó, paralelo ao eixo y e paralelo ao eixo x. A gente traça as retas. Então, aparentemente, -2 e 8 é a solução do nosso sistema. A gente representa assim, né? Solução é um conjunto, abre parênteses, porque a gente vai colocar um par ordenado, primeiro o valor do x, que é o -2, depois o valor do y, que é o 8. Então, será que, de fato, é isso mesmo a solução do nosso sistema? Vamos colocar na tabela aqui, ó. Vamos colocar o x valendo -1, só para ver o que acontece. Quando x for -1, vai ficar -1 mais y igual a 6. -1 mais quanto que dá 6? -1 mais 7. Então, -1 mais 7 dá 6. Então, beleza. Se o x for -1, o y é 7. E agora, se eu colocar o x valendo -2, bom, -2, o que vai dar? -2 mais quanto que dá 6? -2 mais 8, né? -2 mais 8 é igual a 6. Então, olha só, o -2 e o 8 aparecendo na nossa primeira tabela, tá? -2 e 8. Agora, vamos para a nossa segunda tabela. Se a gente colocar o x valendo -1, tá? -1. Beleza, coloquei o -1. Se eu trocar o x pelo -1, vai ficar duas vezes o -1, que dá -2. Então, vai ficar -2 mais y igual a 4. Se eu adicionar 2 de cada lado, vai dar 6. Y igual a 6, certo? Então, -1 e 6. Opa, parece que bateu, né? Se eu pegar o x valendo -2, se eu atribuir -2 para x, vai ficar duas vezes -2, dá -4. Aí eu adiciono 4 de cada lado, fica que o y vale 8. Então, olha só, -2 e 8.
apareciam nas duas tabelinhas. Então, menos 2 e 8 é a solução da minha equação número 1 e, ao mesmo tempo, é a solução da minha equação número 2. Portanto, é a solução do nosso sistema. Legal, né, gente? Vamos para o nosso terceiro e último exemplo. Já. Bom, vamos então para o nosso último exemplo. Aqui o nosso sistema de equações com duas incógnitas, né? Sistemas de equação do primeiro grau. 3x menos y igual a 5, nossa equação de número 1. 2x mais y igual a 10, a nossa equação de número 2, tá? Eu quero ser um pouco mais ousado nesse exercício e a gente vai atribuir apenas dois valores para x em cada uma das equações. Vamos já traçar as retas, né? Vamos confiar que a gente não fez nada errado. E aí, a partir da reta traçada, tentar encontrar a solução do sistema. Então, vamos começar aqui, ó, atribuindo para x o valor 2. Vamos pegar x igual a 2. Tá, vamos lá. Se o x... 2 não, desculpa. Vamos pegar x igual a 1. Vai, x igual a 1. Se o x for igual a 1, vai ficar 3 vezes 1 menos y igual a 5. Correto? 3 vezes 1 é 3, menos y igual a 5. Aí, para eu isolar aqui o y, né, eu vou tirar 3 de cada lado. Se eu tirar 3 desse lado, vai ficar menos y. Se eu tirar 3 aqui, fica 2. E aí, o y vale menos 2. Tá certo? Então, a gente tem o ponto 1 e menos 2. Vamos colocar na reta, ó. 1 para x, menos 2 para y. Então, a gente está falando desse pontinho aqui. Tá bom? Vou tentar fazer mais rápido aqui, sem a régua, tá? Então, tá aqui, ó, 1 e menos 2. Agora, vamos pegar o x valendo 4. Se eu pegar x igual a 4, vai ficar 3 vezes 4, menos y igual a 5, certo? 3 vezes 4 é 12. 12 menos y igual a 5. E aí, dá para fazer de cabeça aqui, né? 12 menos quanto dá 5? 12 menos 7. Então, y só pode ser 7. Então, a gente tem o ponto 4 e 7. Vamos lá, ó. O x a gente caminha até o 4. Com licencinha. O x a gente caminha até o 4. E o y a gente vai até o 7. Então, mais ou menos aqui, certo? Tá aí, né? Agora a gente vai usar a régua para traçar a nossa reta. Deixa eu só conferir aqui, ó, na reta do 4, ó, tô com de olho, na reta do 7. Vamos traçar aqui, vamos ligar? Pronto. Então, aqui a gente tem as soluções da nossa equação número 1. Agora, vamos encontrar as soluções da nossa equação número 2. Vamos pegar outra cor de caneta. Vamos fazer de verde. Então, se eu pegar aqui, ó, o x valendo 2, tá? Eu não vou pegar o 1, porque o 1 não vai caber no meu plano cartesiano. O y ia dar 8. Vou pegar o x valendo 2, então vai ficar 2 vezes 2 mais y igual a 10. 2 vezes 2 é 4, 4 mais y igual a 10. Bom, o y só pode ser 6, né? Confere aqui, ó, 4 mais 6 é 10. Então, a gente tem o ponto 2 e 6. 2 no x vai até o 6 aqui no y. Mais ou menos aqui. Depois eu confiro, tá? Então, 2 e 6. Agora, se eu pegar o x valendo 4 também, x igual a 4, eu vou ficar com 2 vezes 4 mais y igual a 10. 2 vezes 4, 8. 8 mais y igual a 10. Então, a gente tem que o y vale 2, porque 8 mais 2 é 10, o y vale 2. Então, x igual a 4, y igual a 2. Aqui o ponto. Perfeito? Tá aí. Agora, ligando esses pontos, vamos só conferir aqui, né? Reta do 4, reta do 2, um pouquinho tá mais para cima. Aqui. Aqui a gente está na reta do 2. Mais para a direita um pouco, e reta do 6, aqui. Tá, mais ou menos. Agora, ligando esses pontos, a gente tem, né, todas as soluções da equação número 2. Repare que essas duas retas se cruzaram em um determinado ponto. E qual é esse ponto? Olha só, esse aqui, ó. Aparentemente, né? Aparentemente não, esse ponto aqui,
indica a solução do nosso sistema. E aparentemente as suas coordenadas são essas, 3 e 4, tá? Aparentemente são essas. Vamos testar para ver se está certo? Então o que nós fizemos aqui, ó? Nós construímos as retas de cada uma das equações, vimos que essas retas se cruzam nesse ponto e estamos deduzindo que seja 3 e 4. Então a gente vai agora substituir o x por 3 na equação 1 e vamos substituir o x por 3 na equação 2 e ver o que acontece. Vamos ver se vai dar 4. Então, pegando aí a equação 1, x igual a 3. Se eu substituir o x por 3, vai ficar 3 vezes 3 menos y igual a 5. 3 vezes 3, 9, menos y igual a 5. 9 menos quanto que dá 5? 4. Opa, então olha só, 3 e 4. A gente tem aqui o par ordenado, 3 e 4. Na equação 2, se eu pegar o x igual a 3, como é que vai ficar? Vai ficar 2 vezes 3 mais y igual a 10. Então, 2 vezes 3 mais y igual a 10. 2 vezes 3 é 6. 6 mais y igual a 10. Bom, o y só pode ser 4. E novamente a gente tem o par 3 e 4. Então é isso aí. Qual que é a solução do nosso sistema? A solução do nosso sistema é o par coordenado 3 e 4, como a gente já havia deduzido, né, pelo plano cartesiano que estava ali, tá bom? Então a solução do nosso sistema é o par ordenado, onde o x vale 3, o y vale 4. É isso aí, gente. Essa foi a nossa aula de número 33. Eu quero deixar aqui uma tarefinha para você. Quero que veja se você aprendeu. Procure a solução desse sistema. Tente encontrar, ou por tentativa, por tabela, ou pelo plano cartesiano, a solução desse sistema. 2x menos y igual a 7, 3x mais y igual a 3. Aí deixa a sua resposta no comentário, a gente vai vendo quem entendeu, quem não compreendeu, se está com alguma dúvida, pergunta lá. Bom, vou ficando por aqui. Essa foi a nossa aula de número 33 da playlist de aulas do 8º ano. Nas próximas aulas, não perca, nós vamos estudar métodos de resolução, método da adição, método da substituição e outros mais. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima.